Okay, good afternoon, people. How are you? Is everything fine? I was waiting a few minutes for more students to come, but I'll start right now. Então, eu estava esperando um pouquinho para ver se mais gente chegava, mas eu já vou começar, porque senão toma muito tempo aí da nossa aula, né? E a gente precisa terminar de ver ali o que a gente tinha programado, né? O que nós tínhamos preparado para a nossa aula de hoje, então. Tá certo? Então, vamos lá, né? Para a gente poder começar a nossa aula. Espero aí que todos estejam bem. Desculpa aí que eu acabei de almoçar. Vocês já viram como é que é, né? Dar aula sentado e logo depois do almoço não é muito bom, né? Mas vamos lá, vamos que vamos. Olha só, então só recapitulando um pouquinho aí do que nós falamos, do que nós já trabalhamos, né, anteriormente, nós vimos, nós trabalhamos a aula passada em relação a uma prática de text comprehension, de compreensão de texto, em que nós lemos três questões, né? Realizamos três questões. Então, essas questões, elas são questões do Enem. Então, por isso que a gente percebe direitinho, né, que temos um texto para cada questão, que o perfil da prova de língua estrangeira é exatamente esse. Então, conseguimos perceber uma grande variedade de gêneros textuais, de diferentes tipos de texto em uma única prova. Não é como, por exemplo, em alguns outros exames, em alguns outros vestibulares, em que temos um texto para diferentes questões, né? Para várias questões. Então, na prova do Enem, não segue esse perfil. O perfil é exatamente como a gente tem trabalhado, como a gente tem praticado. É um texto por questão, né? Isso facilita, isso dificulta, teacher, como é que é isso, né? Então, na verdade, quando você tem um texto e você vai responder diversas questões sobre aquele determinado texto, facilita, porque você faz uma primeira leitura, depois você vai ali para as questões que você vai voltando em partes específicas do texto e, queira ou não, você vai tendo um certo contato maior com o texto, né? Agora, quando você tem um texto por questão, realmente é um pouquinho mais trabalhoso, mas temos que seguir o mesmo perfil, o mesmo padrão, né? Ler o texto a primeira vez, buscando ali a compreensão geral, né? Buscando a ideia central ali do texto, e vai para a questão, né? Lê a questão e voltamos lá em partes específicas do texto. Então, é também o que a gente tem que fazer, proceder desta forma, né? É um pouco mais demorado, porque é um texto por questão, então, queira ou não, né, exige um pouquinho mais, tá certo? De toda forma, a gente tem que lembrar ainda que a média de tempo aí de questões, né, no Enem seria uma média de 3 minutos por questão. Então, você precisa ler um texto rápido, né, de forma rápida, e também tem que ser uma leitura aí eficiente, né, uma leitura de fato que você consiga apreender, né, absorver ali muita coisa para não ter dúvida nas questões, né, nas alternativas. Certinho? Então nós fizemos isso na aula passada. Eu enviei para vocês, espero que vocês tenham conseguido aí pegar as questões, as 5 questões. E ficou faltando a gente responder a questão número 4 e a questão número 5. Então a gente vai responder essas duas questões. E aí, claro, né, obviamente eu vou fazendo com detalhes, vou fazendo mais devagar, para a gente poder aprender também vocabulário, a parte de sentido ali, né, de significado que o texto traz, estrutura, né, caso haja necessidade. E posterior a isso, nós já vamos começar a ver, já vou antecipar com vocês um pouquinho do conteúdo que a gente vai trabalhar na semana que vem. Tá certo? Então é o que a gente tem para nossa aula de hoje. Então, let's go. Vamos lá. Me siga aí. Então, vamos lá, né?
A primeira questão nós fizemos, né? Nós já fizemos as três primeiras questões. A gente viu aí os tipos de textos, né? Textos jornalísticos, vimos também, né? Noticiário, né? Que seria a lógica, texto mais científico também. Vimos aí uma comic strips, né? Então uma tirinha que sempre traz como algo característico desse tipo de texto, o humor, né? Então é perceptível esse humor sempre em comic strips. Então a gente conseguiu perceber também. E vamos agora para a questão número 4, né? A questão número 4, ela diz assim, ó, veja lá. Temos aí: do one thing for diversity and inclusion. Então é bacana quando a gente pega um texto como esse aqui, que você já no título, de cara, você já consegue identificar, já consegue perceber quais são as keywords, né? Quais são as palavras-chave, e exatamente essas keywords, elas se encontram em português, como a gente consegue perceber, né? Então, se eu perguntar, what is this text about? Você já vai poder me falar. So, well, teacher, this text talks about diversity and inclusion. Então, o texto fala sobre diversidade e inclusão. Então, que são palavrinhas aí cognatas, parecidas com o português, e a gente já tem toda uma noção do que o texto diz. Isso é bacana, né? Porque quando a gente já de imediato, através de uma imagem, né, presente no texto, ou através de uma palavra, né, que seria uma keyword, uma palavra-chave, a gente já consegue perceber, identificar o que significa, você já começa a fazer todo aquele trabalho de prediction, né, de predição, de começar a antecipar, então, os assuntos, né, os possíveis assuntos para aquele texto. Então, isso aí é bacana e a gente consegue já perceber de cara que foi isso. Ou seja, está dizendo, faça algo, faça alguma coisa, né, para ou pela diversidade e a inclusão. Então, acompanha comigo aí para a gente poder também descobrir um pouquinho mais sobre essas palavrinhas também aqui colocadas. Então, temos, ó, The United Nations Alliance of Civilizations, que é o que, então, temos para essa sigla, ou seja, a Aliança das Civilizações das Nações Unidas, is launching a campaign. Então, eu tenho launch como sendo lançar. Então, está lançando uma campanha aimed at. E eu gosto bastante aqui desse verbo aim, que a gente tem quanto à ideia do objetivar, de ter como objetivo, né? Então, lançando uma campanha com o objetivo de que engaging people around the world to do one thing to support cultural diversity and inclusion. Ou seja, então essa campanha tem como objetivo fazer o quê? Engage people. Engage é a ideia do envolver. Envolver as pessoas ou engajar as pessoas pelo mundo a fazerem algo, fazerem uma coisa to support, né? E aí a gente fica meio que pensativo aqui. Como é que eu vou ler e buscar aqui trazer para o português o equivalente para este support? Até porque a gente sabe que support é uma palavrinha cognata, mas ela é uma false friend, ela é uma falso cognata. Então esse support parece ser o suportar ou suporte, só que nós vamos entender esse support como sendo a ideia do apoiar. E em outros contextos, nós veremos support como sendo a ideia do torcer, né? Inclusive, por exemplo, né, se você quer falar assim, eu torço para tal time, portanto, você vai dizer I support that team. Então, eu torço para aquele time, né? So, I'm a supporter. Então, eu sou um torcedor. Ok? Agora aqui não. Aqui o contexto já é a ideia do apoiar. Então, para fazer uma coisa para apoiar a diversidade cultural e a inclusão. Continuando. Every one of us can do one thing for diversity and inclusion. Even one very little thing can become a global action if we all take part in it. Então vai dizer que cada um de nós pode fazer uma coisa, pode fazer algo para a diversidade, para a inclusão. Esse even é para poder meio que mostrar para enfatizar, para dizer que até mesmo uma coisa muito pequena pode se tornar uma ação global if we all take part in it. Ou seja, então aqui, ó, falando de que foi um dos tópicos que a gente estudou anteriormente, nós temos esse take part como sendo a phrasal verb, como sendo um phrasal verb, né, que seria a ideia do participate. Então eu posso ter
participar como sendo take part. Né? Então a lógica também é essa. Então, que até mesmo uma coisa muito pequena pode se tornar uma ação global se nós todos fizermos parte, se nós todos participarmos desta campanha. Aí embaixo, né, o que está in bold, o que está em negrito, diz o seguinte: Simple things you can do to celebrate the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development on May the 21st. Então, nós temos uma lista de 5 coisas que são tidas, que são colocadas como simple things, como coisas simples que você pode fazer, então, para celebrar o Dia Mundial da Diversidade, ou para a Diversidade Cultural, para o Diálogo e Desenvolvimento no dia 21 de maio. Number one. Vamos ver qual que é essa primeira coisa aí listada. Number one. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures. Então, está dizendo, né, para você visitar uma exibição de arte ou um museu dedicado a outras culturas. Two. Read about the great thinkers of other cultures. Eu tenho think como sendo o verbo pensar, né? E quando a gente coloca esse sufixo er no verbo, né, no caso do verbo, forma-se o agente, né? Ou seja, aquele que faz tal coisa. Então, se eu tenho think como pensar, coloquei o er, aquele que pensa. Portanto, né, já se transforma, já forma uma nova palavra que agora é, então, um substantivo. Que seria, então, pensador. Então, ler sobre grandes pensadores de outras culturas. 3. Visit a place of worship different than yours and participate in the celebration. Ou seja, worship eu posso ter enquanto substantivo, que a gente vai entender como adoração, e eu posso ter worship como sendo já de fato um verbo, que seria adorar. Então, quando fala-se em visit a place of worship, é visitar um lugar de adoração diferente do seu e take part in the celebration, e participar da celebração. 4. Spread your own culture around the world and learn about other cultures. Então, quando eu falo em spread, eu falo em espalhar. Então, espalhar a sua own culture, a sua própria cultura pelo mundo e fazer o quê? Aprender sobre outras culturas. Então, a gente percebe aqui nessa tip number 4, nós temos duas coisas, né, nessa mesma proposição. Então, ou seja, espalhar a sua própria cultura, fazer com que o outro conheça a sua cultura e que você também aprenda, conheça da cultura do outro, né? Number 5. Explore music of a different culture. Seria você, então, explorar música de uma cultura diferente. E aí embaixo fala o seguinte: There are thousands of things that you can do. Are you taking part in it? Então questiona o seguinte, né? Quando temos there are, eu tenho aí, né, o que seria a conjugação aí do verbo there to be para plural. A gente sabe que there to be é o que a gente conhece como verbo haver, né? Como verbo existir. Então, ao dizer there are thousands of things, eu vou ler como há milhares de coisas, ou que existe milhares de coisas. Mas o mais importante, o mais interessante, né, dessa lógica do haver, é que em português, muitas vezes nós nem usamos o verbo haver, a gente utiliza o próprio verbo ter. Já reparou? Que muitas vezes nós falamos assim, tem milhares de coisas que você pode fazer, né? Ou, por exemplo, se eu quero falar assim que há muitos alunos na sala. Geralmente nós falamos, tem muitos alunos na sala, né? Então nós, em português, usamos o verbo ter como sendo com essa lógica de haver. E que pode ser um problema se você não souber ajustar adequadamente ali para a língua estrangeira, né, que você está mudando, de levar esse problema lá para a língua estrangeira. E aí lá você vai falar have thousands of things that you can do. Aí você lê, tem milhares de coisas que você pode fazer. Ou seja, porque para nós, em português, falamos assim, but in English, we can't use the verb have with this idea. Agora, em inglês não existe isso, de você usar o verbo have, que é o verbo ter, com esta ideia de haver e de existir. Então fica completamente errado, né? Então você teria que utilizar there are, como aqui foi usado. Beleza, então é o que a gente tem aí para esse texto conforme apresentado.
Vamos para a questão? Diz assim: internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio da postagem de comentários. Então, obviamente, a gente sabe que é uma coisa que tem se tornado muito frequente, né? As pessoas, principalmente nas social networks, nas redes sociais, as pessoas colocarem comentários sobre o que é postado, sobre o que é ali, né, publicado. E a gente, na verdade, tem observado que parece que se tornou uma prática, né? E eu nem sei se é uma prática muito boa, porque as pessoas parece que elas se sentem na obrigação de colocarem, de comentar aquilo que é, né, visto ali, que é publicado. E que, na verdade, a gente tem percebido que as pessoas têm esquecido do que é livre-arbítrio, né? Do que é expressão né? Ou seja, livre expressão, né, de ideias, com a falta de educação, com a grosseria, com o que é injúria, com o que é calúnia, porque não é tudo que a gente pode falar, né? Então a gente tem liberdade de expressão? Temos, sim, mas não podemos confundir a liberdade de expressão com, né, com grosseria, com injúria, com calúnia, que é o que muita gente faz nesses comentários. Então, ou seja, é uma coisa aí muito a se questionar. E aí diz assim, ó, o comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é. Então falou em relação à quarta dica, que diz: spread your own culture, ou seja, de espalhar a sua própria cultura pelo mundo and learn about other cultures, e aprender sobre outras culturas, né? Muito bem. Então, são duas coisas. A gente tem que buscar aqui nos comentários duas coisas, de levar a sua cultura, mostrar a sua cultura para o outro e aprender com a cultura do outro. Letra A. Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. Não, mas aqui fala só de uma coisa, né? B. Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade, gente de todos os tipos, várias tribos, curti bastante. Também fala só de uma única coisa. C. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Opa, aqui a gente já percebe duas coisas, vamos ver se tem a ver. Está dizendo mostrar o que tem de bom em meu país, isso espalhar a sua cultura, ou seja, fazer com que o outro conheça da sua cultura? Sim, né? E conhecer outras formas de ser. Conhecer outras formas de ser implica em aprender com a cultura do outro? Sim. Então, até agora, a letra C está correta. Vamos ver as outras. D. Curto muito bater papo na internet, meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em língua estrangeira, e ficaria correto se ele colocasse, né, se a alternativa trouxesse. E eu ensino a minha língua para eles. Né? Aí eu teria duas coisas, teria essa lógica de, né, levar a sua cultura, né, mostrar a sua cultura para o outro. Então, não. E pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para uns amigos da escola. Eles adoraram, principalmente os doces. A gente não consegue perceber dois elementos, duas coisas aí. Então, de fato, a alternativa correta, que está de acordo com o que, né, temos na proposição, vai ser a letra C. Então, letra C é o que a gente vai ter como sendo a alternativa correta. Ok? Bacana? Então, letra C. Vamos aqui para a questão número 5. Questão 5, a gente tem o seguinte, sobre, já de cara, já conseguimos perceber sobre o que o texto vai falar, que seria Steve Jobs. E quando fala-se, ou vê-se, né, sobre Steve Jobs, a gente lembra de quê? A gente lembra de Apple, né? A gente consegue lembrar da Apple. E aí, consequentemente, a gente lembra de iPhone, a gente lembra de iPod, de iPad, né, de MacBook, e assim vai, né? Tudo que é bom, só que muito caro. Então, está dizendo, Steve Jobs, A Life Remembered 1955-2011. Então, aqui está mostrando sobre a vida, uma vida memorável, né, para se lembrar. Então, he was born in 1955 and he died in 2011. Então, morreu em 2011 e nasceu em 1955. Aí diz assim, ReadersDigest.ca takes a look back at Steve Jobs and his contribution to our digital world.
Então, observe que a gente tem readersdigest.ca. Você fala, teacher, what is this? Para quem não sabe, Reader's Digest é uma magazine, é uma revista. Antes era muito comum a gente, em bancas de revista, encontrar. Não, faz tempo que eu não vejo essa revista, então eu não sei se ela ainda está, se ela aparece, né, em printed versions, em versões impressas, mas online com certeza ainda deve ter. Então é uma revista que traz diversos tipos, de vários assuntos, né? Tecnologia, ciência, muita coisa. Entretenimento, né, também, muita coisa. E aí veja que tá da seguinte maneira, e pelo site a gente consegue ver, olha lá, readersdigest.ca. Aí você fica pensando, teacher, o que seria esse .ca, esse .ca, né? E aí a gente basta lembrar como a gente também utiliza aqui, por exemplo, o site, né, no Brasil. Então você tem lá, não sei, vamos supor a revista daqui do Brasil, seria readersdigest.br, por exemplo. Então seria .br. Esse BR seria então aí, né, do que é referente ao Brasil. Então esse .ca é referente a um país, que seria Canada. So the Reader's Digest magazine is from Canada in this case. Então é do Canadá. E aí diz o seguinte, né? Então, readersdigest.ca takes a look back. Então, ela lembra. Esse look back é olhar de volta, lembrar, né? Do Steve Jobs e a contribuição para o mundo digital. Então, aqui o título, esse subtítulo, ele meio que já antecipa. Ou seja, vai falar, vai lembrar, né, dessa pessoa importante aí, que é o Steve Jobs, e a contribuição dele para o mundo digital. Então, vai falar sobre isso, basicamente. Vamos ver o que o texto traz. Primeiro parágrafo, temos assim, ó, CEO, Tech Guru and Artist. Então, a gente tem 3 definições aqui apresentadas, que são características e que foram colocados, eu vejo, inclusive, né, foi utilizado para nomear, né, o Steve Jobs, mas ao mesmo tempo está caracterizando, está qualificando, né? Então eu meio observo como adjetivos, né? Ou seja, ele era um CEO. O que é um CEO? Seria a sigla, a abreviação de Chief Executive Officer, que seria o chefe executivo, presidente, diretor executivo, né? Tech Guru, que é o guru da tecnologia, e artista. Muito bem. Aí diz, there are few corporate figures, e a gente tem few. Então a gente sabe que few é um quantifier, é uma palavrinha, um quantificador, né? Uma palavrinha que é utilizado aí antes de substantivos contáveis, que traz essa ideia do poucos, poucas. E a ideia de few, quando é usado, é uma ideia negativa, no sentido de que não é o bastante, né? Que falta coisas, certo? Então, está dizendo que há poucas figuras corporativas as famous and well regarded as former Apple CEO Steve Jobs. Ou seja, poucas figuras corporativas tão famosas e bem reconhecidas e renomadas quanto o former Apple CEO Steve Jobs. E vamos atentar para essa palavrinha former. Former é a mesma coisa do que a gente conhece como ex. Então, por exemplo, você tem um ex-presidente, você pode falar the ex-president ou the former president. Então, que é o que a gente tem enquanto ex, né, de anterior. Então, tão famosas, reconhecidas, bem renomadas como o ex-CEO da Apple, Steve Jobs. Aí diz assim, his list of achievements is staggering. Então, a sua lista de achievements, que são conquistas, realizações, ela é assustadora. And his contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole cannot be downplayed. Ou seja, então a sua contribuição para a tecnologia moderna, para a mídia digital, and indeed, e de fato, o mundo como um todo não pode ser minimizado. Esse downplayed vai entrar com essa ideia de minimizado. Segundo parágrafo. With his passing on October the 5th. Então, quando fala em passing, você lembra de passagem. Mas essa passagem aqui é aquela só de ida, né? Dessa para melhor. Ou seja, falecimento, a morte, né? Então, com a morte no 5 de outubro de 2011, Reader's Digest looks back at some of his greatest achievements and pays our respects to a digital pioneer who helped pave the way for a generation of technology and possibilities,
Phil could have imagined. Então, ou seja, o que que mostra? Que a revista, então, vai trazer aí um texto, vai mostrar, lembrar, né, de uma de suas maiores conquistas e também mostrar respeito a esse pioneiro digital que ajudou a fazer o quê? Pave the way. Pave the way é o pavimentar, mas a gente vai entender aqui como sendo a ideia do consolidar, né? Que ajudou a consolidar uma geração, né, de tecnologia, possibilidades. Few could have imagined. Né? Poucos poderiam ter imaginado. Então, novamente, o fio para mostrar que ele é diferente dos demais. Né? Então, mostra essa lógica aí. Ok, então nada mais aqui a gente pelo texto, a gente consegue perceber então aqui, galera, que o texto, ele, de uma certa forma, ele coloca, né, num pedestal o Steve Jobs, mostrando que é diferente dos outros, que ele de fato contribuiu para o mundo digital, né? Então o texto fica muito claro em relação a isso. Aí a questão pede assim: informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou de forma virtual. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe. Então, o que o texto aqui propõe? Então, letra A. Expor as maiores conquistas da sua empresa. Então, será que a gente percebeu ali quais foram? Foi isso, isso e isso. Foi relatado. Foi exposto ali. B. Descrever suas criações na área da tecnologia. Então, descreveu lá direitinho o que foi criado. C. Enaltecer. Para quem não sabe o que é enaltecer, a mesma lógica, a ideia do exaltar. Sua contribuição para o mundo digital. Mostrar que ele foi muito importante para o mundo digital, exaltando, trazendo boas características. D. Lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. Então foi um lamento, né? Ou seja, porque ele não se encontra mais e aí atrapalhou tudo. Só que o intuito foi esse. Ou E. Discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Houve uma discussão ou apenas estava lembrando, né, de quem foi Steve Jobs? Então fica muito nítido que a forma com que o texto, o tom ali que é trabalhado, que é colocado, é com essa ideia de fato de ver a contribuição dele para o mundo digital. Ou seja, houve uma exaltação, né, um enaltecimento ali, tá? Em relação ao Steve Jobs. Então, por isso que a gente vai marcar letra C. Certinho? Muito bem. Galera, então olha só. Conseguimos fechar aí as 5 questões, né? Terminando aí o que a gente tinha para poder falar. E nossa aula já está acabando, mas eu quero já antecipar com vocês, comentando aqui um pouquinho do que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. O que a gente vai falar? E aí já deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu tenho aqui, né, em relação ao seguinte, é o que a gente chama de language interference, que seria a interferência de uma língua em outra, certo? O que acontece? A gente, quando está aprendendo uma nova língua, a gente pode correr alguns problemas, né? Podemos encontrar aí face a few problems, encontrar alguns problemas. No sentido de, existe muito aquela tendência de você querer traduzir tudo muito literalmente, do que está em português, você colocar exatamente lá em inglês, né? Ou vice-versa, de como está em inglês, você colocar exatamente como está, né? Enfim, em inglês. E é necessário, né, que quando a gente vai fazer essas correspondências, que haja equivalência, né, mas que se ajuste e que se adapte ao que faz sentido na língua. Eu não posso pegar uma coisa em português que só é usado aqui em português e colocar em inglês como se, né, inglês fosse utilizado daquela maneira. Então, ou seja, para isso a gente precisa entender que é necessário a gente pensar na língua estrangeira. Então, pensar na língua estrangeira é você entender como que a língua estrangeira funciona em relação às regras, às estruturas, o sentido, o contexto. É você ter essa noção, porque ao tirar, né, ao levar da sua língua nativa para a língua estrangeira, você, por ter o conhecimento, você vai fazer as adaptações adequadas, né, e vai encaixar direitinho na língua inglesa, ou vice-versa, né? Da língua estrangeira para a língua materna, tá bom? Porque precisa aí, de fato, fazer sentido. Então, a gente tem que ver isso, né? E o que pode acontecer é, devido a essa language interference, essa interferência de uma língua na outra,
nós, né, cometermos alguns mistakes, alguns erros que podem acontecer devido a essa interferência. Inclusive, nós chamamos, né, quando fala-se em língua estrangeira, língua materna, né, língua nativa, nós temos a língua materna como sendo a native language ou mother tongue, e a língua estrangeira como foreign language ou ainda também como é a língua alvo, a chamada target language, porque target é de alvo, né? Então a gente vai ver aí alguns probleminhas que, por exemplo, a gente leva do português para o inglês e acha que está certo em inglês, né? E não está, ok? Então, vamos ver aqui comigo. Acho que dá para a gente fazer pelo menos um aqui para a gente perceber essas diferenças. Olha só aqui, ó. Por exemplo, temos assim, number one. She lives in São Paulo for 7 years. Então, ao ler isso aqui em português, eu vou ler da seguinte maneira, que ela vive em São Paulo há 7 anos, ou por 7 anos. Ninguém tem dúvida disso, né? Analisando já agora o que a gente tem em inglês, você tem aqui, ó, lives como sendo um verbo que a gente já aprendeu antes. Quando o verbo está com S, é porque ele se encontra na terceira do singular, forma afirmativa de um tempo verbal que a gente chama de simple present. Ok? Muito bem. Então aqui está no simple present, conforme foi colocado. Mas vocês vão perceber que isso seria uma pessoa, né, por exemplo, um Portuguese speaker, um falante de português que está colocando isso em inglês, que está falando isso em inglês, né? E aí, a gente, como em português falamos, como nós falamos em português, que ela mora em São Paulo por 7 anos ou há 7 anos, então a gente acha que em inglês eu vou ter que falar dessa mesma forma. Ela mora, she lives in São Paulo for 7 years. Só que não posso escrever dessa forma essa frase em inglês. Por quê? Porque há aqui um mau uso do tempo verbal em específico, tá? Qual que é a lógica em dizer que ela mora em São Paulo há 7 anos? É uma conexão de passado e presente. Em português, nós não fazemos essa diferenciação. Em português, para nós, é tudo presente. Presente e indicativo. Ela mora. Eu moro, tu moras, ela mora, ele mora. Né? Então, em português, presente e indicativo. Em inglês, eu não posso usar o simple present para essa frase. Por quê? Porque o simple present tem alguns usos muito particulares, como para poder expressar um hábito, uma rotina, para expressar também, né, um fato, uma verdade geral, né? E nesse caso aqui não é isso. Aqui está mostrando uma situação, um evento que começou lá no passado e que continua até o presente, correto? Em português a gente não faz essa diferença. But in English, we have a specific verb tense for this use. Agora, em inglês, nós temos um tempo verbal específico para esse uso, para expressar ações que começaram no passado e que continuam até o presente, que é o chamado present perfect, que nós nem temos no português esse tempo, né? Então, o correto em inglês seria nós falarmos assim, ó. She has lived em São Paulo for 7 years. Ok? Então, ao dizer she has lived in São Paulo for 7 years, eu tenho aqui, deixa eu destacar aqui para vocês. Eu tenho aqui, então, a frase, e esse has lived, aqui conforme foi colocado, eu tenho o verbo, então, aí no present perfect. Agora sim, está adequado ao uso em dizer que a ação começou no passado e que continua, não foi finalizada e que continua até o presente, tá bom? Então não posso usar o simple present nesse caso. E aí vem aquela questão, o teacher, e essa frase, she has lived in São Paulo for 7 years, eu vou lê-la, eu vou falar da mesma forma, né, como a gente estava falando antes? Sim, você vai dizer, ela mora em São Paulo há 7 anos, ou por 7 anos. Se você quiser, também você poderia ler assim, ó, que ela tem morado, ou que ela tem vivido em São Paulo por 7 anos, porque a ideia, a lógica, vai ser a mesma. Ok? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá, galera? Quando a gente vai tanto mudar do português para o inglês, quanto vice-versa, quanto do inglês para o português, né? Porque se, vamos supor, você viu aqui que tem o ED, aí você lê assim, que ela viveu em São Paulo por 7 anos, aí já não é a mesma coisa, né?
Então aí você já, ou seja, a sua leitura ela já está errada, né? Como você está lendo em português. Porque não é uma ação que acabou lá no passado, é uma ação que continua até o presente. Então, por isso que o adequado para eu ler isso em português seria que ela mora em São Paulo há 7 anos ou que ela tem morado em São Paulo há 7 anos. Aí ficaria a leitura correta em português. Tá certo? Beleza. E aí a gente vai ver muitos outros casos aí também desses mistakes, né, caused by language interference, né, que são causados aí pela interferência de uma língua na outra. A gente vai ver com mais detalhezinhos aí apresentando para vocês alguns outros na nossa próxima aula. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham, né, aprendido um pouquinho, curtido aí um pouquinho da aula. Tenham um final de semana excelente, né? Um feriadinho também aí, que dá para a gente poder dormir até mais tarde, né? Assistir alguns filmes, algumas séries, né? E a gente se encontra de novo next Friday, na próxima sexta, ok? Então, bye bye for you all. Até.